E dentro de um televisor tem uma função apenas não tão simples, porque é para ativar uma desmagnetizadora, tá? Ele vai ser um ativador, nem um ativador, ele vai desativar. Na verdade, ele vai conduzir uma tensão alternada sobre os seus terminais, e depois dessa tensão alternada conduzida, aí ele vai passar a aquecer, e depois de aquecer vai aumentar a sua resistência interna. Aumentando sua resistência interna, ele passa a ficar quente constantemente, porque a tensão alternada está sobre ele, e ele vai acabar mantendo essa térmica alta e, com certeza, mantendo o isolamento da desmagnetizadora. Existe defeito sobre esse componente? Existe, ele pode entrar em curto. Ele trabalha na linha de corrente alternada, tensão alternada 220 volts ou 110 volts. Pode haver uma precipitação elétrica ou desgaste mesmo mecânico do próprio componente. Ele pode entrar em curto e danificar-se. Ou ele pode criar uma falha, ele pode criar uma pequena falha onde sua resistência não aumente por completo, aonde vai acarretar o magnetismo do próprio tubo o TRC, não é isso? Então, na verdade, esse componente aqui que eu vou falar, ele hoje é utilizado não apenas no televisor. O conhecimento de um PTC ou um NTC, que é um termistor, PTC, o que seria? PTC, termistor coeficiente de temperatura positiva, e NTC, negativo, temperatura e coeficiente, ou então coeficiente de temperatura negativa. Então já fala positiva quente e negativa fria. O PTC, ele, para aumentar a sua resistência, ele tem que aquecer, aumenta a sua resistência. Quer abaixar a sua temperatura para aumentar a sua resistência interna. Aonde fisicamente os dois, se você olhar o NTC e o PTC, vão fisicamente se parecer, mas um aumenta quando é aquecido e o outro diminui quando é aquecido. Tá legal? Então eu vou colocar agora aqui um exemplo de medidas básicas com esse. Vou utilizar um multímetro analógico, tá? Poderia usar até o digital, mas vou utilizar o analógico aqui numa escala comum, X10. Não vou utilizar uma escala muito alta. X10 vocês podem utilizar para aferir ele e com certeza obterão o resultado. E depois irei mostrar ele atuando, ele em trabalho, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho um PTC comum. Em vários televisores, esse PTC aqui ele é comum. Ele tem esse código aqui, todos eles têm um valor resistivo para cada tipo de bobina que ele é aplicado. Então, na verdade, se você optar por um PTC mais fraco, colocar em um televisor 29 de 14 polegadas, provavelmente ele não irá atuar corretamente, porque a bobina desmagnetizadora de 14 polegadas é menor do que a de 29 polegadas. Então ele não vai atuar. Ele vai atuar de primeira, mas continuamente ele vai acabar se danificando. Isso por experiência, já fiz as experiências e não deram certo. Então aqui, ó, eu tenho 3 pinos. Ó, desse ponto central para esse extremo, eu tive uma resistência baixa. Para o outro extremo, eu tive uma resistência maior, 400 ohms. Se eu optar desse extremo aqui para esse ponto aqui, eu vou ter uma resistência igual a que eu tive daqui para cá, certo? Então as resistências são semelhantes. Então esse daqui é o único que tem, esse daqui é o único que tem uma resistência menor para o centro. Pronto. Agora eu vou demonstrar um outro de 2 pinos e vou verificar se a resistência dele é alta ou baixa diante do anterior. Esse aqui baixa, e esse aqui é apenas 2 pinos, não está quebrado nem nada, são 2 pinos. Então basicamente o pino utilizado nesse PTC aqui é esse com esse, no televisor. Esse aqui fica nulo nesse modelo de aparelho, tá? Um outro modelo aqui que você vai encontrar muito, vai se deparar muito com ele, é esse modelo aqui. Vamos ver se a medida é igual. Aqui já oferece uma resistência alta. Aqui uma resistência alta, polaridade. Aqui houve não existe polaridade. Aqui houve um erro de cálculo aqui de medida, mas ele não existe polaridade para ele não, tá? Ele está conduzindo apenas desse pino para esse aqui, então esse aqui fica nulo, tá certo? Esse aqui não está sendo utilizado. Então esse para cá. Então esse aqui continua sendo um PTC também, tá certo? Esse aqui já é um PTC aberto, tá? Desse branquinho. Aqui está quebrado, mas não foi quebrado por devido a defeito, não foi na hora da abertura. Provavelmente o técnico ou o iniciante ele abriu e acabou danificando a pastilha. Ele é um resistor térmico, tá certo?
Então aqui ele é dividido em duas peças, ó, uma peça e outra aqui. Agora vamos ver esse componente trabalhando, atuando aqui em relação à alteração térmica. Eu vou colocar aqui, ó, eu estou utilizando um modelo com 3 terminais, tá? 3 terminais. Eu optei o centro com o preto. Aqui. Eu optei o centro com o preto e os 2 extremos com laranja. Então eu vou pegar, deixa eu colocar aqui nessa posição aqui onde vai verificar os 2 juntos. Eu vou pegar, colocar a ponteira, independente de preto ou vermelho, aqui não tem polaridade. Ele é um resistor, então não possui polaridade. Eu vou ver o com menor resistência primeiro e vou aplicar a térmica sobre ele. Eu iria utilizar um soprador térmico para ser mais rápido, que se eu for optar pelo ferro de solda, iria demorar demais. Já podem observar que a resistência vai aumentando, ó, gradativamente. É essa velocidade que ela pega, aumenta. Se eu permanecer com ele aqui, ele só vai ficar quente e sua resistência também não vai alterar, tá certo? Então eu cheguei, ó, deixa eu aumentar a escala do meu multímetro aqui, ó, eu aumentei para 10K e olha o valor da resistência, está dando mais de 20 mega. Provavelmente mais de 20 mega. Agora eu vou deixar na escala 10K e vou tirar o multímetro, vou tirar o soprador para observar o que vai acontecer. Como eu demorei a tirar o soprador, então com certeza vai demorar um pouco a diminuir a resistência. Eu não posso nem alterar assim o vídeo, eu poderia pegar até diminuir o vídeo, encurtá-lo para pegar apresentar essa resistência baixando mais rápido. Mas a possibilidade, ó, tá muito quente ainda. Então a única coisa que eu posso fazer é de repente resfriá-lo de uma forma manual, tá? Para observar essa resistência reduzir. Então para resfriá-lo manualmente, vamos aplicar água, que é onde ele vai resfriar. Eu acho que eu abusei um pouco do soprador aqui. Mas já está. Esse valor aí que está diminuindo, decrescendo, não é nenhum curto, é a representação do resfriamento do PTC, certo? Na desmagnetizadora de um televisor, quando é aplicada a tensão sobre um desses terminais aqui, rapidamente, aquelas televisão, você pode observar aquele primeiro impacto que apresenta, não é só os elétrons que estão bombardeando a tela não, a própria desmagnetizadora também está atuando naquele momento, naquele impacto. Certo? Então, por quê? A resistência é pequena, então entra 220 como se fosse um pequeno curto, ela atua e depois ele aumenta a resistência para o máximo. Aumentando sua resistência para o máximo, isola a desmagnetizadora. Sendo assim, não provoca mais o efeito da desmagnetizadora, não magnetizando o tubo, porque a desmagnetizadora ela atua com um ímã para desmagnetizar, mas se ela ficar acionada, ela vai passar a ser um ímã, aonde vai passar a magnetizar a televisão. O PTC, por incrível que pareça, hoje você vai encontrar no carro, vai encontrar no sistema de segurança de alarmes, sistema de segurança de bombeiros, tudo que você hoje observar em sensores, o PTC e o NTC, em sensores térmicos, o PTC e o NTC está lá. Até em geladeiras, você vai encontrar em ar-condicionado e por aí vai. Aonde houver a refrigeração térmica, tanto para refrigeração fria como um aquecimento,
vai necessitar desses componentes, tá? Com certeza não seriam os mesmos tipo de pastilhas aqui, são pastilhas já calculadas para efetuar a ação para onde for designada. A sonda lambda, que é a sonda utilizada no carro, ela é um termistor, ela usa um ponto térmico lá, onde ela vai fazer a avaliação térmica aí ela vai acionar um ponto térmico aonde vai ainda controlar o oxigênio que vai entrar no combustível. Então já temos aqui então um termistor na sonda lambda, tá certo? Vamos agora apresentar no outro extremo, já é uma resistência maior, vamos ver se ele atua também como o termistor. Vou colocar aqui nesse ponto aqui e vou aquecer de novo. Porque eu estou usando, como eu estou usando a escala 10K, por isso que deu 0 naquele ponto ali. Pronto, aí está o acionamento do PTC. Então esse é o fator de teste entre o PTC. Você também pode fazer isso, de repente você está desconfiando que ele está atuando no televisor, com o ferro de solda, você só encostando nele, você vai ter o resultado do avanço, do aumento da resistência. Aumentando, ó, como eu não aqueci tanto, como eu aqueci aquele momento, ó, como ele já está... Como eu não apliquei uma térmica tão alta, olha como ele está diminuindo sua resistência mais rápido. Isso aqui eu estou na escala 10K, deixa eu diminuindo aqui. Eu estou agora em X10, tá? Onde demora mais um pouquinho a reduzir a térmica dele, mas provavelmente vai chegar a 400 ohms nesse ponto aí. Esse evento de teste que eu fiz aqui para vocês é para provar a atuação desse componente como um termistor, tá certo? Mas eu irei demonstrar outros eventos onde eu postarei no nosso SkyDrive, e o SkyDrive lá terá objetos de teste, como algumas ferramentas, alguns pontos de algumas experiências utilizando esses componentes que eu já venho comentando com vocês. Porque se eu fosse agregar todo esse conhecimento apenas em mídias, ficaria muito apertado e não teria como eu passar todas as informações para vocês. Tá certo? Então aqui finaliza as aulas. Agora, olhem bem o PTC e imaginem o NTC ao inverso. Se eu quisesse aumentar a resistência dele, no momento que ele vem com a resistência alta. Ele vem com a resistência alta, desculpe, ele vem com a resistência alta. Nesse sentido, fechado aqui. Para eu diminuir a resistência dele, para eu diminuir a resistência do NTC, é só eu aquecer aonde ele vai diminuir a resistência dele. Tá? Se eu aquecer ele diminui a resistência. Então ele já vem com o ponto fechado, e se eu pegar aquecer, ele vai diminuir a resistência. Ao inverso do PTC, que eu aquecendo, ele aumenta a resistência. Tá certo? Então aqui finaliza. Vamos mais a outro componente que faz parte da família de resistor. A passagem rápida aqui de um sensor, que eu acho ele fabuloso, eu era encantado com isso na época de projetos eletrônicos. Foi um dos maiores sensores que se apresentaram em qualquer projeto de eletrônica onde havia sistema de alarme, sistema de sensor de acionamento por luz ou qualquer outro, ele estava lá. Ele é um componente quase da família assim, da família de resistores, mas ele anda lado a lado com outro componente integrado, que depois eu irei comentar sobre ele no futuro, que é o 555, um circuito integrado, mas o LDR, para quem já conhece e quem não conhece, essa peça aqui é fabulosa. É um componente que atua sobre luz. Esse LDR aqui, eu vou demonstrar a atuação dele. Então, o que vocês observarem nesse componente vai ser aplicado em qualquer outro LDR, independente do tamanho. Esse aqui é um LDR grande, robusto, me sob meu dedo aqui, ó, meu polegar aqui. Então esse LDR não é um LDR comum, ele é um LDR já específico para uma luminária maior, de grande porte, ou outros projetos de grande porte. Mas existem LDRs menores, onde você pode, o tamanho de uma moeda de 5 centavos ou menor até.
Existem pequenos LDRs que são utilizados em projetos. Mas o que eu vou demonstrar sobre esse aqui, você vai poder observar em outros. O que varia também, ele é um resistor. Se ele é um resistor, ele tem uma resistência diferenciada. Existem LDRs com resistências menores do que ele, ou resistências maiores do que ele. Depende muito do tipo de local e específico que você vai colocar. Tá? Eu vou trabalhar aqui com a escala de 1K. Eu fiz o teste aqui com a escala X10 e ele acabou não demonstrando uma variação resistiva muito boa. Ó, não seria tão interessante. Aí eu pego, vou mudar para a escala X1K, aonde eu sei que eu vou ter uma presença muito maior da sua atuação. Então aqui, ó, se ele é um resistor que trabalha com efeito de luz, então ele vai ter que pegar, do momento que eu estiver próximo da luz, eu vou pegar primeiro, botar ele virado fora da luz. Olha o valor da resistência dele. Tá? Agora, apontar para a luz. E quanto mais eu aproximar da luz, mais sua resistência diminui. Tá vendo? Então, vou afastando da luz. E assim, se eu tapar ele, sua resistência aumenta. Aqueles sensores de poste que você vê hoje, que você vê aí, é porque ele está refletindo aqui a luz. Deixa eu botar aí num ponto onde bem escuro mesmo. Vou colocar debaixo da mesa. Então tá daqui, ó. Aqui está atuando, né? Ó, meu dedo está aqui embaixo, só tá quem está segurando o outro ponto, mas não marcaria a resistência. Vou colocar aí debaixo da mesa, aonde vai para o infinito. Aumenta completamente a sua resistência. Aí se eu for puxando, mesmo que eu coloquei foi aqui. Olha o ponto como está escuro aqui. Tá vendo? Ele está bem aqui. Deixa eu mostrar a atuação dele no escuro. Então aqui, tá aqui, eu vou pegar e botar aí debaixo da mesa. Tá? Então foi assim que eu fiz. Coloquei debaixo da mesa, onde ele foi para o infinito. Então agora, colocando ele... Deixa eu botar de novo aqui, pronto. Isso aqui é só para apresentar ele. Não vou nem fazer uma didática sobre ele, comentar sobre esse ponto. Vou deixar essa didática exposta lá no SkyDrive. Eu tenho essa didática, então agora eu vou apontar ele para a luz. Vou aproximar, quanto mais eu aproximar da luz, mais sua resistência baixa. Certo? Vamos ver numa escala menor, na escala de resistência menor, o que acontecerá? Olha lá. Então ele pega, demonstra. Eu botei aqui na escala X10, aonde demonstra sua variação resistiva, que dá mais ou menos aqui, está apresentando o que? Dá bem próximo da luz aqui. Ele está dando 550 ohms mais ou menos. É o valor dele, resistivo aqui, sem luz, né? Então o que acontece? Nesse ponto aqui, esse componente, esse aqui que é o resistor, tá? É onde que vai sofrer uma reação com a luminescência, alterando seu valor resistivo. Então a teoria dele e algumas coisas com os comentários sobre ele, eu vou postar no SkyDrive lá, para vocês observarem. Isso aqui foi só para apresentar. Ele é da família do resistor, então eu tinha que apresentar alguma coisa sobre ele, apresentar ele também, tá? E muito mais irão aparecer nesse circuito. Agora irei falar com vocês sobre um outro componente. Ele também é um componente atual, é um componente que está se disseminando com rapidez devido à linha de segurança, que seria esse daqui, o varistor. O varistor é um componente que você tem que saber desconfundi-lo com o capacitor, porque o capacitor, antigamente o capacitor cerâmico, ele era apenas um capacitor onde o corpo dele era de uma cor, uma tonalidade comum, né? Então você se deparava de frente com um componente comum, se adaptou com aquilo, até que começou a aparecer os capacitores de poliéster, que é com cobertura de poliéster, o capacitor cerâmico com cobertura de poliéster, aonde passou a nos confundir um pouco em relação a, você pode olhar numa placa assim, de repente encontrar esse componente e pensar que é um varistor. E na verdade ele é um capacitor.
Ele tem um código representando na escala de nanofarad, picofarad, tá? O tradicional seria esse aqui. Mas aí depois começaram a aparecer esse, laranja e várias outras cores. E o varistor não fica longe nesse critério. Esse aqui até a fábrica, o fabricante pegou e deixou uma característica muito bem acentuada, mostrando sua capacidade assim, de separar-se de um capacitor. Está bem especificado aqui. Mas existe alguns varistores que não tem como você pegar e separar de um capacitor, porque a escrita é tão pequena, então você fica confuso. Como existem capacitores que você não tem como separar do varistor. Eu vou demonstrar aqui, ele não tem uma medida. Ele não tem uma medida. Por quê? Este varistor, na verdade, a medida dele não poderia ser feita no multímetro. Por quê? Porque eu peguei, eu vou utilizar agora um multímetro aqui, aquele de mede 200 mega, tá? Eu vou utilizar ele aqui. Então eu vou mostrar para vocês que a reação é tão pequena, mas tão pequena que é imperceptível. É como se fosse um capacitor cerâmico. Então eu vou colocar, está na escala 200 mega, eu já vou colocar aqui e vou encostar o seu terminal. Observe a deflexão, muito pequena e não persistente, tá vendo? Mas ele não é um capacitor, tá? Isso aqui não é uma reação capacitiva. É apenas porque o multímetro ali tem uma escala tão alta que acaba rompendo esse isolamento dele. Mas quanto mais isolado, em questão de isolamento, é o modelo dele. Esse aqui, o que ele sofre. Ele vai pegar, quando você se encontrar com um componente desse aqui, rompido, estourado, não tente nem pegar e tentar recolocar no lugar não. Muitos até só se rompem e pronto, isola o circuito. Outros pegam, rompem, acabando danificando até, dependendo do tipo de marca, ele pode vir a entrar em curto e danificar o circuito impresso. Então outros não, se rompem e pronto, isola o circuito, rompe o fusível e isola completamente o trabalho de fornecer tensão elétrica para o aparelho, aonde facilita a proteger. Vocês encontram isso em réguas de proteção, vocês vão encontrar em aparelhos de informática, fontes, mas o engraçado é o seguinte, vocês já repararam nos computadores, quando você está no computador, ou então aparelhos que trabalham muito com varistor, na linha de proteção, com tomadas tripolar. Quando você trabalha com um varistor na tomada que utiliza a linha de aterramento, o varistor está naquele ponto ali, você pode encostar no computador, você vai receber um pequeno choque. Como ele trabalha com tensão sobre ele. A tensão vai estar sobre ele. A tensão vai atuar sobre ele para ele atuar como resistor. Nesse momento aqui, ele começa a dar pequenos vazamentos na carcaça, porque era para estar jogando por terra, então ele vai estar jogando por neutro. Então nesse momento assim vai jogando para a carcaça do computador. E é onde você recebe aquele choque. E outros aparelhos também que trabalham com varistor com tomada tripolar, por isso que é recomendado para ele atuar corretamente, para ele trabalhar com um varistor de proteção, e você sabe que ele vai atuar, a tomada tripolar, que seria de 3 pinos, tem que estar com o aterramento ligado, o aterramento tem que estar conectado ao chão mesmo, para ele atuar. Aí você tem um circuito de segurança completo para o seu aparelho, tá? Se você não tiver esse aterramento feito, ele não vai atuar. Então, o que temos aqui? Eu não vou aplicar, eu vou fazer um pequeno comentário, uma tabelinha. Essa tabelinha eu vou mostrar um pequeno gráfico comentando sobre a nomenclatura dele, tá? Mas a maior parte do texto que eu separei, achei interessante montar um banco de dados com o texto sobre esse componente aqui, vai estar dentro do SkyDrive. Então eu apenas estou fazendo com vocês aqui um apanhado de alguns componentes, aonde